Olá, amigos e amigas. Conteúdo bacana da Emerge sobre um concorrente do ChatGPT que tem uma vantagem para quem trabalha com imagens significativa em relação ao ChatGPT. O ChatGPT da OpenAI, que é a mesma dona do DALL-E, ela tem a integração DALL-E 3 no ChatGPT, mas a gente sabe que o DALL-E 3 ele teve um bom momento naquele instante que ele lançou a versão 3, que ele tinha texto, coisa e tal, mas ficou por ali. Em termos de realismo, é bem mais complicado conseguir fazer uma coisa bacana para uma criação, várias limitações. Por outro lado, o ChatGPT evoluiu. 4o é bem poderoso para a parte de escrita cada vez melhor. O que essa matéria traz é o Mistral AI, que é o dono do Lechat, que basicamente é um concorrente do ChatGPT. O que é bacana dele, o diferencial dele, que eu achei que ia ser interessante trazer aqui, é que ele tem a integração com o Flux Pro, sem custo, por enquanto. O fato é que dá para usar para testar. E eles fizeram uma matéria bem completa, eu vou deixar lá na descrição aqui do vídeo. E a dona dessa ferramenta é a Mistral. A Mistral é francesa, ex-funcionários do Google e da Meta, dona do Instagram e do WhatsApp, que resolveram criar esse concorrente para a OpenAI aí, e do ChatGPT. Então, a matéria aqui traz o teste deles. É bem bacana a matéria porque ela fala um pouco da Mistral. A Mistral AI é uma empresa de Paris, então ela sai um pouco desse polo que a gente tem visto aí, né? Muito. O polo tem sido China e Estados Unidos, um pouco da Austrália também, mas agora ver uma empresa europeia atuando com força é bacana. A Mistral, então, é uma empresa de ex-funcionários do Google e da Meta, ela reformulou a plataforma multimodal dela gratuita e ele chega, segundo a matéria, a igualar e às vezes até superar o que a OpenAI com o ChatGPT oferece e outros também como Anthropic, desculpe. O que que ela tem que é interessante em comparação melhor do que o ChatGPT nos testes? Imagens, porque o DALL-E 3 está ultrapassado, deveria sair o 4 aí para poder chegar em alguma coisa melhor, né? Não sei quando isso vai acontecer, mas com a conexão, o Lechat da Mistral, a gente já vai ver o teste, eu já vou mostrar para vocês. Isso não tem custo nenhum. Hoje você pode usar o Flux sem custo, mas uma versão mais simples do que o Pro. Então, o Flux Pro é uma vantagem considerável. Outra vantagem é que, além de tudo, o Flux também escreve, então tem texto, e aí ele supera de longe o ChatGPT para geração de imagens. Além disso, a parte de pesquisa na web dele é melhor, é atualizada. Diferente no caso do ChatGPT, que às vezes não busca a melhor informação e ela não é tão atual, mesmo buscando na internet. Então, é algo que a própria matéria aqui traz, que a grande cereja do bolo, o destaque dessa novidade deles é o Flux Pro, para gerar imagens. Porque, como eles dizem aqui, significa que é o chatbot multimodal, com os melhores recursos de geração de imagens disponíveis atualmente. E, inclusive, ele chega aí com uma ferramenta para o Canvas, que permite a geração direta de conteúdo, posicionando o Lechat para ferramenta de trabalho, para empresas com força. Eles falam até aqui no comunicado para a empresa que eles não estão como a OpenAI em busca da inteligência artificial geral, que vai superar a inteligência humana ou equiparar, que eles estão preocupados mesmo em oferecer algo que colocar a IA de ponta, a inteligência artificial de ponta, na mão das pessoas agora. A empresa foi avaliada em mais de 2 bilhões de dólares na rodada de financiamento em dezembro passado. A Mistral já tinha aparecido para mim em matérias anteriormente, mas eu não tinha testado porque não estava disponível de graça no mercado. E agora eles chegam com esse modelo. O modelo deles, o Pixtral Large, é um modelo visual de 124 bilhões de parâmetros, superando o GPT-4 e o Gemini 1.5 Pro do Google, com 69% de precisão e 93% na parte de matemática e 93% em documentos. Ela lida com até 30 imagens de alta resolução e uma janela de contexto de 128 mil tokens. É bem técnico essa parte, mas o que é interessante é que o Flux Pro, que está integrado,
supera todos os outros geradores de imagem em termos de qualidade e velocidade, segundo testes do próprio Emerge. E o ChatGPT usa o DALL-E, que acaba sendo primitivo comparado com o Flux. Então, é uma jogada bem interessante. Perdão pela tossida, mas eu estou naquele quadro de tosse que não me abandona. Tive um momento já nesse ano assim, melhorei, aí passam uns meses, aí vem aquele tempo de São Paulo, que tem 4 estações no mesmo dia, pessoas gripadas próximas, e aí você não fica naquele looping eterno, né? É um negócio que não, um looping ali que não sai disso, mas eu tô bem. E aí aqui fala que entre os recursos introduzidos, ofertas beta gratuitas. Ou seja, eles fazem isso para atrair os usuários para o Mistral, para que pessoas usem, comecem a testar, para daí pensar, pô, será que eu vou continuar pagando pelo ChatGPT? Ou será que eu devo usar o ChatGPT grátis se eu tenho essa opção aqui que não precisa nem pagar, ainda gera imagens com qualidade melhor? Eles fizeram um comparativo e eles testaram as versões gratuitas dos chatbots da Mistral e do ChatGPT. Coisas muito parecidas em termos de estilo de escrita, mas eles falam que o GPT-4o, que também está disponível de graça, com limitações, em termos de quantidade do que você pode fazer por dia, ele continua sendo superior em criatividade. Escrita criativa, o ChatGPT 4 Omni é melhor. Para texto criativo, não tenha dúvida. Raciocínio complexo, escrita criativa e análise técnica. Então, para fazer consultoria de marketing, para textos, para chamada de Instagram, para blog, o que quer que seja, vai ser no GPT-4o. Agora, o GPT, o Mistral Large 2.5, que é o Lechat, ele é impressionante. Ele fica um nível abaixo do 4O em tarefas de raciocínio sofisticadas, mas ele se destaca em aplicações práticas, com respostas rápidas e desempenho robusto de tarefas diárias. Então, ele tende a ser menos criativo que o GPT-4o, mas ele tem um recurso de pesquisa na web que você consegue fazer como se fosse o Google ali, e ele permite você checar os fatos de um jeito melhor do que do que o GPT, o ChatGPT 4. E isso é uma vantagem que eles veem em comparação. Então, eles mostram aqui, por exemplo, perguntando o preço do Bitcoin hoje, aí ele trouxe as informações ali. Então, isso é algo que é bacana. E eles falam que o Search GPT, que é o Google do ChatGPT, ele é mais sofisticado na abordagem, mas ele é para quem tem a versão paga. Ou seja, e aí isso já é uma limitação. Mas onde ele se destaca, que é desculpe, a nossa área, é na geração de imagens. Então, a integração do Flux Pro pelo Lechat é a grande vantagem, porque ele consegue criar imagens muito detalhadas e ele se destaca em estilos artísticos, anatomia humana precisa e composição de cena complexa. Ele permite também escrever textos nas imagens. E eles fizeram o teste aqui, ó, bem visível, que é muito superior. Olha essa imagem, que eles colocaram até texto, coisa e tal. E o resultado. O prompt é até simples. Um jornalista escrevendo um artigo, e aí é escrito ali o nome do portal, Decrypt. O resultado é bem bacana e bem realista, fotográfico. Já no ChatGPT, eles fizeram a mesma coisa e ele errou na palavra, não consegue escrever exatamente o que eles pediram, e que é bem comum isso acontecer nos geradores. E também a imagem não é tão realista, é mais desenho do que aqui é hiperrealista, aqui é praticamente uma ilustração. E aí eles falam aqui que o Flux Pro no Lechat, para geração de imagens hiperrealistas profissionais, é bem melhor. Eu fiz o teste e, de fato, a qualidade é bem bacana num prompt simples. Outra vantagem, você consegue fazer um GPT seu só no ChatGPT pago. Ou seja, vai criar lá um GPT seu para fazer planejamento de postagem. Você pode até buscar de outras pessoas e usar, como eles falam aqui. Mas, para você criar um seu específico para sua necessidade, não dá. A não ser que você tenha o GPT pago, o ChatGPT Plus.
No caso do Mistral, do Lechet, você consegue criar um agente de IA para você. Então, você pode criar, personalizar, implantar para tarefas variadas, de análise de dados até escrita criativa, tudo de graça. Então, isso é algo bacana que você consegue ter pelo Lechet. Aqui eles falam que é um empate entre os dois, mas a vantagem é visível aqui do Lechet e você não tem que pagar por isso. Análise de visão. Então, eles falam que tem um empate, que eles fizeram um teste rápido e que os dois trabalham de forma meio parecida para interpretação de diagramas, compreensão de imagens, que é aquela tela que você pode mandar, um print screen, parte matemática e consciência espacial. Então, eles falam das pequenas variações entre as duas ferramentas, mas que os dois sistemas são muito bons. Então, eles falam aqui na escolha de uma das plataformas, o ChatGPT 4 Omni, 4O, vai ser superior para redação acadêmica, documentação técnica complexa, escrita criativa diferenciada e desafios avançados de codificação. Já o Lechet, ele é melhor para criação de conteúdo visual, imagens, então sejam artísticas ou para divulgação, negócio, coisa e tal. Pesquisar na internet, melhor. O que são duas vantagens consideráveis, né? Pensando que é de graça. Análise documental, tarefas diárias de produtividade e automação de fluxo de trabalho. Então, são coisas que aqui, para um fotógrafo ou empreendedor da imagem, são mais interessantes. O bacana é que você pode usar as duas, né? ChatGPT na versão paga ou grátis, já tem recursos bem poderosos, mas quer gerar imagem, quer pesquisar na internet, você vai para o Lechat. Por enquanto não está cobrando. Porque isso aí muda, né? De repente, daqui a pouco o Lechat começa a cobrar. Então ele fala aqui, as implicações financeiras são determinantes na decisão. Por quê? O Lechat oferece 80 a 90% da funcionalidade do ChatGPT pago sem nenhum custo, tornando uma opção cada vez mais atraente para pessoas e pequenas empresas que têm questões orçamentárias complexas, como é o caso de fotógrafos. Não é que tem disponibilidade total, tem gente que quer gastar e gasta, mas na verdade é um custo. Então, a Mistral oferece uma proposta de valor, segundo eles, neste momento, se isso muda, é melhor. Os seus modelos podem servir a usuários e suficiente para justificar o cancelamento de uma assinatura, pelo menos enquanto o teste beta estiver por aí. Esse é um dado importante, né? Porque essas coisas mudam. Então, hoje tá bom, mas vai saber amanhã. Enquanto tá bom, dá para usar. Eu fiz o teste. Eu, obviamente, entrei lá para testar, porque, pô, tem que ver como funciona. Vamos olhar aqui, ó. Eu fiz duas coisas. Eu fiz isso aqui, eu fiz essa imagem. Eu coloquei um prompt e um prompt bem simples. Um fotógrafo com um smartphone fotografando na hora, no golden hour. E o resultado, o DALL-E não consegue chegar nesse resultado aqui. Os dedos ficaram realistas, a mão, né, não tem seis dedos, então tá bem feitinho o rosto dela. E foi só um teste. Na verdade, testando dá para chegar em outros resultados. Eu fiz outro também que eu perguntei se ele falava, se eu podia escrever, se ele podia fazer um texto para mim em português. Então eu pedi para ele que eu precisava de um texto para blog sobre fotografia com smartphone. E ele criou dicas essenciais para fotografar com o smartphone. E o texto é passável, é um texto interessante. Poderia ser usado em rede social, fala conhecer o smartphone, use luz natural, evite o zoom digital, mantenha a câmera estável, experimente ângulos diferentes, edite suas fotos, pratique com regularidade. E aí ele fala aqui, que é interessante, né? O resultado. Quando eu pedi para ele fazer uma imagem, ele falou que ele não faz, ele pode fazer o prompt. Só que, quando eu fui no outro, aqui ele me deixou gerar porque eu fui direto. Porque o que que eu fiz? Quando eu pedi para o texto, no ChatGPT, se eu pedir uma imagem no final do texto, ele faz. Não vai ficar boa, mas ele faz, porque é o DALL-E 3. Quando você entra aqui no Lechat do Mistral, para você gerar uma imagem, você tem que ir aqui e você tem as opções Canva, que é a parte de negócios, pesquisa da web e geração de imagens. Então eu fixo aqui geração de imagem e eu peço. Vamos lá, de novo eu vou pedir. A photographer taking pictures in a urban, num ambiente urbano de uma cidade. Vou colocar ultra realista.
não tem muita coisa aqui, ó. Tem o negócio para você colocar um PDF ou uma imagem aqui, pedir para fazer uma análise, e aí eu mando para ele. Pronto. Eu selecionei Image Generation. Geração de imagens foi selecionado. Tem que selecionar antes. E aí o resultado, com o Flux Pro. Bem realista, considerável imagem, assim, boa imagem. Dá para aproveitar. Vou até usar na divulgação aqui para falar desse novo post. Se eu quiser usar aqui para pesquisa, vamos colocar Web Search. Vamos lá. Vamos colocar em português para ver se ele entende. Eu coloquei aqui onde posso encontrar dicas de fotografia pet. Eu selecionei pesquisa na internet. Vamos ver se ele responde em português. Se ele entende português e se ele vai responder direitinho. Está pesquisando na internet e ele responde em português. Aí ele fala do blog da Indimage, provavelmente tem, ele buscou lá, encontrou no SEO os primeiros, o Indimage já tinha. E ele fala aqui, ó, fotógrafo melhor, enfim, trouxe algumas informações aqui. Tá colocando aqui, né, e colocou uma lista grande aqui de alguns sites, até tá falando da SPM, enfim, trouxe algumas dicas aqui. Teria que bater para ver se faz sentido ou não, mas é interessante a proposta, né, de colocar aqui. Não colocou os links, eu teria que buscar. Então, assim, para pesquisa na internet, mais ou menos, né, se for pensar. Já a geração de imagens, legal. Vamos voltar aqui, ó. Mais uma coisa. O Canva. Estou falando aqui para ele como é que funciona o Canva que eu acionei do Lechat. Poderia dar um exemplo para um fotógrafo de retratos? Vamos ver o que que ele fala, se ele traz alguma coisa ou não. Eu não sei do que se trata. Sei que é para negócios. Coloquei para que serve e ele fala, o Canva do Lechat é uma ferramenta versátil que permite criar e editar conteúdos estruturados de vários tipos, como documentos, códigos, apresentações e e-mails. Aí, para um fotógrafo de retratos, o Canvas pode ser usado para criar diversos tipos de conteúdos que ajudem a promover seu serviço, organizar seu trabalho ou comunicar-se com os clientes. Aqui está um exemplo de como um fotógrafo de retratos pode usar o Canvas para criar um e-mail de agradecimento aos clientes após uma sessão de fotos. E aí, ele cria aqui, ó, o link para aquilo que ele está fazendo e ele fez o e-mail aqui para mim. Assunto, por escolher nosso serviço. Obrigado por escolher nosso serviço de fotografia. Pô, bacana. Interessante o jeito que eles fazem. E aí eu vou copiar isso aqui, usar esse recurso aqui e ter. Aí fala do nome, seu e-mail. Interessante. Ou seja, uma ferramenta de negócios num formato um pouco diferente do que o ChatGPT faz. O ChatGPT faria a mesma coisa, mas não desse jeito. Então, é uma ferramenta do Lechat para você criar e editar conteúdos estruturados. Aqui, se eu clicar nele, o que que ele faz? Deixa eu pegar e fechar aqui, peraí. Ele abre aqui, ó. Ele abre aqui. Quando eu clico nele, ele abre o conteúdo estruturado e fica aqui para mim depois. E aí eu posso baixar isso aqui. Interessante, né? Enfim, sempre é bacana ver essas ferramentas. Ah, tenho aqui, ó. Eu posso enviar, tá vendo? Posso exportar já exatamente como tá para mandar vamos ver como é que ele manda, como um PDF. E aí eu já mando isso aqui pronto, ou seja, depois é só editar no PDF mesmo. Legal, né? Enfim, mais uma ferramenta, acho que quanto mais concorrente tiver para o ChatGPT, para os geradores de imagem, o Flux é um concorrente do Midjourney, chega aí para ser um dos melhores. É o top 5, né? Você tem hoje para geração de imagens. Midjourney ainda em primeiro, aí você tem o Flux Pro, o Flux, né? Tem o Leonardo e, e tem o do Google, que eu considero o Imagen 3 muito bom, no mesmo nível do Midjourney.
e alguns outros aí que trabalham em cima do Flux, mas para concorrer. Enfim, bela ferramenta para quem quiser testar, usar. Vou deixar o link do Lechat na descrição do vídeo e essa matéria também da Emerge para quem quiser olhar no detalhe. É uma ferramenta para negócios, para a geração de imagens e para quem de repente não curte tanto o ChatGPT ou quer testar algo diferente. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.